Eu saí daqui no caixão quando eu saí de lá de Cuiabá. Nós até levantamos uma campanha, não foi, irmã, no monte, por esse tratamento. Antes de ir pra lá, eu falei com Deus, tá, irmã? Não deixa eu mentir, a gente subiu no monte alguns dias e eu pedi pra ela orar por mim e eu fui buscar pela minha vitória, porque eu tava na melhor clínica, no melhor médico, mas eu sabia que se não fosse a mão de Deus, eu não ia voltar de lá com a minha vitória. Então eu falei, Senhor, que não seja o médico, não seja o homem, mas seja a tua presença me tratando. E quando eu cheguei lá naquele hospital, eu falei, doutora, eu só vim aqui porque a senhora sempre falou uma coisa, que o fôlego de vida quem dá é Deus. É verdade. Então eu só vim aqui por causa dessa palavra, não é por causa da clínica, não é por causa da senhora, não é porque a senhora é oriental, que os orientais são muito inteligentes, né, muito sábios de sabedoria. Falei, não é porque seu marido foi para todos os lugares do mundo fazer graduação, a senhora também. Eu vim aqui por causa de uma palavra. E foi essa palavra, que o fôlego de vida ele vem do Senhor. É verdade. E quando eu saí de lá, que eu ganhei alta, ela chorando, ela falou assim, Cássia, eu posso te abraçar? Aí ela me abraçou. Quando ela me abraçou, ela falou assim, eu olho pra você, eu vejo algo diferente. Eu falei, é o fôlego de vida que a senhora profetizou na minha vida, que o fôlego de vida quem dava era o Senhor, e Ele deu. E eu estou saindo daqui com a minha vitória. Então assim, é assim que Deus faz, sabe, irmãos? Então, eu quero deixar para os irmãos o Salmo 91, um salmo bastante conhecido, né? Eu até falei que quase ninguém conhecia, mas é um salmo bastante conhecido que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanecerá debaixo da sua sombra do Onipotente. Tem umas versões que falam bem assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, e eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus, e nele confiarei. Certamente Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das suas asas confiará. Na verdade será o meu escudo e o meu troféu. Tu não ficarás com medo pelo temor da noite, nem pela flecha que voa durante o dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiçará ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, né? Aí eu quero ler outra passagem, se os irmãos puderem achar lá no livro de Romanos, verso 8, 14, que diz assim: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os filhos, aí no 17 diz assim: e se os filhos estão herdeiros de Deus, são co-herdeiros de Cristo. E se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Glória a Deus. Mais na frente, lá no livro de Tiago, diz assim, no capítulo 1, verso 22: e sede cumpridos da palavra de Deus, não apenas ouvintes, e nem enganando a vós mesmos. Lá no 26 diz assim: se algum homem entre vós parece ser religioso, e não refreia a sua língua, antes mesmo engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião é pura, imaculada, diante de Deus o Pai. A religião é pura e imaculada diante de Deus o Pai. E esta é a visita aos órfãos, às viúvas, sem tribulação, e se mantém sem mancha no mundo. Glória a Deus. Aí lá no 17 diz assim: assim a fé, se não tiver obras, ela é morta. Eita Deus, é verdade, Jesus. Glória a Deus. Depois, se os irmãos quiserem, eu deixo para vocês meditar em casa, né? A palavra de Deus lá no Salmo 21 diz assim: o que habita no Senhor não é qualquer pessoa. Você quer que 1000 caia ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tem que ter uma coisa: você tem que habitar. Porque muita gente tem esse versículo aqui, às vezes aberto em casa, como se fosse um troféu. A gente vê esse verso, às vezes a gente vê esse verso em carros, a gente vê esse verso em tantos lugares, mas a palavra de Deus, logo no início, se você ler com carinho, ela fala bem assim: aquele que habita. E para habitar no Senhor, tem que ter todas essas outras coisas todas.
Você não pode ser religioso. É verdade. Se o que é religioso? É você chegar em mim, olhar em mim porque às vezes eu estou de calça. Não estou pregando esse costume que eu estou pregando palavra. Porque às vezes minhas unhas estão vermelhas. Porque às vezes meu cabelo é curto. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha um cabelo bem comprido. Meu cabelo era enorme. E eu cortei e doei meu cabelo. Porque eu fiz um voto com Deus. Porque esse cabelo aqui não é meu. Esse cabelo aqui é de Deus. Eu consagrei ele ao Senhor. Pra quem não sabe, minha mãe, ela teve um câncer que comeu quase a face dela toda. Um câncer que comeu o rosto dela praticamente todo. E minha mãe chegou com um laudo médico. E na época eu fazia faculdade de medicina lá no Paraguai. E ela falou: minha filha, mostra para os teus professores aí, porque aqui todo mundo quer arrancar meu nariz fora. E eu cheguei com aquele laudo médico e eu apresentei para o Dr. Chamorro, que é um médico muito bom de lá. E ele pegou e falou assim: quem é esse paciente, tia? Claro, eles falam em espanhol, né? Ele quer passas. Daí eu falei bem assim: doutor, é minha madre, minha mãe. Aí ele pegou e falou bem assim pra mim: ela não tem 30 dias para fazer uma cirurgia, ela tem que tirar daqui até o pedaço do olho. Aí eu peguei e falei: tá arrependido, em nome de Jesus. Fui lá no doutor, outro doutor, e fui mostrei pra ele, e ele falou a mesma coisa. Ele falou: sua mãe tem que tirar, não aguenta 30 dias. Sabe o que eu fiz? Joelho no chão, boca no pó. E eu falei: Senhor, eu confio num Deus vivo. Eu falei pra Deus. Falei: eu vou fazer uma campanha de oração de 1 em 1 hora. Dava 1 hora da manhã eu estava orando, 1 hora da tarde eu estava orando, 2 horas da tarde eu estava orando. Falei: de 1 em 1 hora, assim, não importa onde eu estiver, meu telefone despertar, eu vou ajoelhar e vou orar. Às vezes eu estava na faculdade, meu telefone tocava, eu falava: doutor, dá licença, mas não pode sair, porque lá era integral. O dia inteiro a gente ficava na sala de aula. Eu falava: me perdoa, mas eu preciso sair. E eu ia pro banheiro e eu colocava a cara no banheiro. No chão do banheiro mesmo. Eu falava: Senhor, eu tô aqui para apresentar a face da minha mãe. Minha cara tá no chão para o Senhor não deixar o rosto da minha mãe ser destruído. E eu orava. Dava 1 hora da manhã, meia-noite, 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, não importava se era de dia ou se era de noite. Cada vez que o relógio apitava 1 hora, pi, 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 eu ajoelhava. Eu ia lá e ajoelhava. Eu cheguei no médico, passou uns dias, Deus falou pra mim: não leva nos doutores, e eu levei o mesmo laudo. Na hora que eu entreguei na frente do Dr. Chamorro, na frente do Dr. Pedro, estavam os dois sentados assim. Eu falei: doutor, dá uma olhada nesse laudo pra mim. Ele falou: mas mudou, o laudo mudou. E era PDF, ela mandou pelo WhatsApp. Eu falei: não, o laudo não mudou, é o mesmo laudo. Ele falou: não, essa paciente aqui, vixe, essa paciente aqui tá de boa. Ela fez novos exames. Eu falei: não, é o mesmo laudo. Até eu, sabe quando? Porque a gente é carne, a gente é... Falei: não, doutor, é o mesmo laudo. Ele falou: não, o laudo mudou. Não é a mesma paciente. Não tem como ser a mesma pessoa. Falei: é a mesma pessoa que é minha madre, que é minha mãe. E ele falou bem assim: não tem como. Eu tenho anos nas cirurgias. Eu falei bem assim: é minha mãe. Eu liguei pra minha mãe, eu falei: mãe, pode ir no médico. E minha mãe voltou no médico. Quando minha mãe voltou, a doutora falou: daqui a anos nós vamos fazer essa retirada desse câncer. Quando foi ano passado, a minha mãe teve que passar pela cirurgia. Eu peguei e falei: mãe, pode fazer. Ela falou: mas eu vou ficar deformada. Eu falei: mãe, pode fazer. Porque Deus tinha colocado no meu coração que não era o homem que ia fazer a cirurgia, era o próprio Deus. E ela fez. E quando ela fez a cirurgia, você olha pro rosto da minha mãe, ela teve aqui esses dias a carne que não tinha como crescer. Porque é assim que Deus faz. Mas o que acontece? Ela habita. Minha mãe é uma mulher serva de Deus. Se eu estou aqui hoje, foi porque minha mãe orou por mim. Tanto é que naquele dia eu falei: eu tenho orgulho de falar que minha mãe é uma serva de Deus, do Deus vivo. Minha mãe, se eu estou aqui hoje, foi porque ela plantou por mim. E o que eu quero dizer para você hoje, irmãos, eu nem ia falar isso, mas Deus está mandando, eu vou falar. É porque às vezes você está aqui hoje, você não vê um ente seu aqui. Mas eu quero dizer que você é o representante da sua casa. Você é o representante do seu lar. Glória a Deus. Já pensou se minha mãe não tivesse continuado vindo para a igreja? Eu estaria aqui hoje? Não estaria. Mas se eu estou aqui hoje, foi através do fruto da oração dela e de alguém que orou por mim. E ela não deixou a religiosidade. Quantas vezes minha mãe falava: minha filha, vamos para a igreja. Vou aqui. Daquele jeito, cabelo vermelho. Nada contra
outros cabelos vermelhos. Eu tenho